O ano era 1305 e as ruas de Londres vibravam com os sons familiares do comércio e do movimento. O clamor dos vendedores, o ranger das carroças, os cascos dos cavalos a bater no empedrado, tudo fazia parte da melodia diária da cidade. Mas naquela manhã de agosto, o som que se espalharia pelo ar seria outro. Era o som de uma multidão sedenta que se reunia para testemunhar a execução de um homem que se tornara símbolo. Um nome sussurrado com temor e reverência nas tabernas da Escócia. Um nome que Londres queria pagar, William Wallace. Cavaleiro escocês, rebelde, traidor, assim o chamavam os ingleses. Mas para o seu povo, era um libertador. Wallace não fora apenas um combatente. Ele ousara unir um país fragmentado, levantar voz e espada contra o domínio de Eduardo I de Inglaterra, o temido Longshanks. Por isso, a sua morte não seria simples. Seria espetáculo, lição, advertência. O que se seguiu foi uma das execuções mais brutais alguma vez registradas na história da Europa. Enforcado, depois eviscerado, esquartejado, a cabeça cortada e cravada numa lança na ponte de Londres. Os membros enviados para os 4 cantos da Escócia rebelde, Berwick, Stirling, Port, Newcastle. Uma mensagem clara. Este é o destino dos que ousam sonhar com liberdade. Mas a mensagem de Longshanks teve o efeito contrário. A multidão que viu o corpo espedaçado de Wallace também viu algo mais. A coragem crua, irredutível, de um homem que se recusou a ajoelhar até o fim. Que não suplicou. Que não traiu. Que morreu inteiro, mesmo despedaçado. Na Escócia, o choque foi profundo. O silêncio caiu sobre vilas e campos. Os líderes estavam divididos. Muitos acreditavam que tudo estava perdido. Mas enquanto o corpo de Wallace se desfazia, o seu nome crescia. Primeiro como lamento, depois como símbolo e finalmente como chama acesa em cada coração escocês. Foi nesse vazio que surgiu Robert de Bruce, um nobre dividido entre a lealdade e a ambição, entre a submissão e o risco. Durante anos hesitou. Tentou negociar, tentou sobreviver. Mas a morte de Wallace foi como uma cicatriz deixada na alma da Escócia, e Bruce sentiu o peso dessa cicatriz. Em 1306, cometeu um ato definitivo. Matou seu rival John Comyn, num mosteiro. De espada suja e consciência assombrada, autoproclamou-se rei da Escócia. Já não havia volta. A guerra que parecia terminada reacendia-se com nova fúria. Robert era diferente de Wallace. Menos romântico, mais estratégico. Mas carregava dentro de si a herança de Wallace, não nas palavras, mas no impulso de resistir. A luta continuou durante anos. Guerras sangrentas, derrotas amargas, fugas pelos montes. Mas o espírito escocês já não se curvava. Em 1314, no campo de Bannockburn, os exércitos voltaram a encontrar-se. A Inglaterra, confiante e esmagadora em número. A Escócia, mal equipada, mas unida. Quando Robert de Bruce enfrentou os ingleses, enfrentava-os não como um homem só, mas como uma continuação de algo maior, um ideal que Wallace não viveu para ver triunfar. A batalha foi feroz. A lama tingida de vermelho, os gritos, os estandartes a tremular. Mas ao fim de 2 dias, os escoceses triunfaram. A Inglaterra recuou. A vitória de Bruce selou que Wallace tinha começado. Uma Escócia que, mesmo sob ameaça constante, aprendera a nunca mais aceitar grilhões em silêncio. A morte de William Wallace não matou a causa. Imortalizou-a. O rei Eduardo I morreu 2 anos depois, sem conseguir subjugar a nação que tentou dobrar com terror. O seu filho herdou o trono, mas não a força. A Escócia resistiu. E, com o passar dos séculos, a figura de Wallace tornou-se lenda. Primeiro em canções e poemas. Depois em monumentos, livros, filmes. O seu nome sobreviveu ao tempo, não por ter vencido batalhas, mas por ter aceitado a morte com a verdade de quem sabia que morria por algo eterno. A sua execução quis ser fim, mas foi começo. Wallace morreu homem e renasceu símbolo. E até hoje, na terra fria e indomável da Escócia, há sempre alguém que sussurra o seu nome com respeito, com gratidão e com liberdade no coração. Os ventos do tempo varrem castelos, apagam pegadas, silenciam vozes. Mas algumas memórias resistem, não porque sejam contadas, mas porque são sentidas. A Escócia não conquistou a sua independência com uma só batalha. Mesmo após a vitória em Bannockburn, em 1314, a guerra com a Inglaterra arrastou-se por mais 14 anos. Castelos mudaram de mãos. Alianças foram quebradas e refeitas. Povos sofreram. Mas Robert de Bruce, o homem que hesitou por tanto tempo, tornou-se rei de facto e de direito. E foi ele quem, finalmente, colocou a liberdade escocesa por escrito. Em 1320,
surgiu a Declaração de Arbroath, uma carta histórica enviada ao Papa, redigida pelos nobres escoceses, onde se afirmava, com uma coragem nunca antes vista: não é pela glória, nem pelas riquezas, nem pelas honras que lutamos, mas pela liberdade, essa que nenhum homem justo renuncia senão com a vida. Estas palavras ecoavam diretamente o espírito de William Wallace. Embora morto há 15 anos, era impossível negar que ele estava ali, em cada frase, em cada assinatura, em cada gota de cera e sangue. A Escócia manteve a sua soberania por séculos. E mesmo quando, em 1707, foi forçada a unir-se à Inglaterra no ato da União, o coração escocês nunca se rendeu por completo. Nos séculos seguintes, o nome de Wallace não desapareceu. Tornou-se mito, folclore, símbolo. O poeta Blind Harry, no século XV, escreveu de Wallace uma longa obra épica que romanticava sua história e espalhava sua lenda de geração em geração. No século XIX, o nacionalismo escocês ganhou nova vida, e com ele, os olhos voltaram-se para o passado. Em 1869, foi inaugurado o imponente Monumento Nacional a Wallace and Stirling, com vista para o local onde liderou a sua maior vitória militar. Um farol de pedra com quase 70 metros de altura, uma torre erguida não para celebrar uma batalha, mas para lembrar uma ideia. E então, já no final do século XX, vai o Braveheart. O filme de 1995, apesar das licenças artísticas e imprecisões históricas, levou o nome de William Wallace para os 4 cantos do mundo. Pela primeira vez, milhões de pessoas fora da Escócia ouviram seu nome, viram a sua coragem, sentiram a sua dor. They might take our lives, but they'll never take our freedom. Braveheart, 1995. Uma frase ficcional, mas uma verdade profunda. Hoje, a Escócia continua dividida entre ser parte do Reino Unido ou retomar sua plena independência. Referendos, protestos, discursos no Parlamento, movimentos nas ruas. Todos esses gestos carregam o peso e a inspiração de séculos de resistência. E no centro desse sentimento ainda vive ele, William Wallace. Não como estátua, nem como personagem de cinema, mas como ideia viva de que a liberdade não é algo dado, é algo que se conquista, que se defende, que se herda com respeito. Porque Wallace não lutou por glória. Lutou por algo maior do que ele mesmo. Algo que sobreviveu à tortura, ao silêncio, ao tempo. E enquanto houver um povo disposto a lembrar, disposto a lutar, disposto a erguer-se, então William Wallace nunca terá morrido de verdade. William Wallace não era um camponês. Era nobre de baixo escalão. Ao contrário do que o filme Braveheart sugeriu, Wallace não era um camponês humilde que chegou à margem da sociedade. Na verdade, ele pertencia a uma família de pequena nobreza. Era filho de um cavaleiro e provavelmente recebeu educação formal, incluindo latim, o que permitia compreender e criticar as leis inglesas impostas ao povo escocês. A morte de Wallace foi meticulosamente documentada pelos seus inimigos. Grande parte do que sabemos sobre a execução de Wallace vem dos próprios ingleses, que registaram os detalhes com orgulho. O método de enforcamento, esquartejamento e evisceração era um castigo reservado aos traidores da coroa, um aviso claro. Ele foi acusado de traição, mas Wallace respondeu, segundo os relatos: nunca fui traidor, pois jamais jurei lealdade ao rei inglês. O National Wallace Monument, erguido em Stirling em 1869, foi financiado quase inteiramente por contribuições populares, vindas não apenas da Escócia, mas de simpatizantes do mundo inteiro, inclusive do famoso autor Charles Dickens. No seu interior, até hoje, encontra-se exposta a espada atribuída a Wallace, com cerca de 1,63 metros de comprimento, uma arma quase tão imponente quanto o homem que a empunhava. Antes de se tornar rei e herói escocês, Bruce chegou a apoiar o domínio inglês, tendo assinado pactos com Eduardo I. Era um homem calculista, dividido entre o desejo de poder e a lealdade nacional. Mas a morte de Wallace e a instabilidade política mudaram o seu rumo, e com isso mudou o destino da Escócia. Segundo relatos antigos, Wallace foi capturado numa granja perto de Glasgow, após ser traído por John de Menteith, um nobre escocês leal aos ingleses. Uma lenda conta que um cão de Wallace, chamado Wat, foi usado para rastreá-lo até o esconderijo, tornando a traição ainda mais amarga. A famosa pintura de Wallace foi feita séculos após sua morte. Não há retratos contemporâneos de Wallace. O rosto que conhecemos, com barba ruiva, olhar firme e armadura escura, foi criado no século XVIII com base em inscrições lendárias e imaginação artística. O mesmo vale para a sua figura em monumentos e filmes. São construções simbólicas, não registros históricos fiéis. 7. Braveheart. Verdade ou ficção? O filme Braveheart, 1995,
dirigido e protagonizado por Mel Gibson, revitalizou a imagem de Wallace para o mundo inteiro, mas com muitas imprecisões históricas. Entre elas, Wallace nunca usou kilt, saia escocesa, o traje de séculos mais tarde. A princesa Isabel do filme tinha apenas 10 anos na época da morte de Wallace e jamais o conheceu. A célebre pintura azul no rosto não fazia parte da cultura escocesa medieval, mas de tribos celtas pré-romanas. Ainda assim, o filme captou algo essencial: a alma rebelde, a dor do sacrifício e a imortalidade de um ideal. 8. Wallace é hoje um símbolo internacional da luta por liberdade. O nome William Wallace é frequentemente evocado por movimentos independentistas e de resistência pelo mundo, especialmente em contextos onde a identidade cultural enfrenta ameaças políticas. Ele representa a ideia de que a dignidade vale mais que a submissão, mesmo que isso custe a própria vida. Wallace morreu sem nunca trair ninguém, nem sob tortura. Apesar das condições absolutamente desumanas da sua execução, Wallace nunca delatou aliados, nem pediu clemência. Mesmo sabendo que o esperava, manteve-se em silêncio durante grande parte do julgamento e aceitou a pena com dignidade. Para muitos historiadores, esta postura reforçou a sua transformação em mártir e herói nacional. Foi acusado de traição, mas nunca serviu à coroa inglesa. A acusação formal contra Wallace foi traição ao rei Eduardo I. No entanto, Wallace nunca jurou lealdade à Inglaterra. Esta contradição jurídica foi amplamente criticada por historiadores. Ele considerava-se súbdito da coroa escocesa e, portanto, via Eduardo como um invasor estrangeiro, não como soberano legítimo. A sentença, uma execução para destruir corpo, alma e símbolo. A pena de enforcamento, evisceração e esquartejamento era a mais cruel prevista pela lei inglesa, reservada apenas para traidores. A sequência do castigo era cuidadosamente planeada. Arrastado por cavalos pelas ruas, para simbolizar humilhação. Enforcado até quase a morte. Castração e evisceração, remoção das vistas enquanto vivo. Queima dos órgãos diante dos seus olhos. Decapitação. Esquartejamento, corpo dividido em 4 partes. Este ritual não era apenas punitivo, era psicológico, político e simbólico, destinado a apagar qualquer traço de glória na morte do condenado. Mas, no caso de Wallace, o efeito foi o oposto. A frase final de Wallace é lendária, mas improvável. A famosa frase atribuída a William Wallace no momento da sua execução é Freedom, liberdade. Essa cena, imortalizada no filme Braveheart, é poderosa, mas não há registro histórico que tenha sido pronunciada. Ainda assim, tornou-se tão profundamente associada a ele que hoje faz parte da sua identidade popular, mesmo que seja lenda. A rebelião escocesa continuou mesmo após a sua morte. A morte de Wallace não esmagou a rebelião escocesa, como pretendia o rei Eduardo I. Muito pelo contrário. Sua execução brutal causou indignação entre os escoceses e inspirou novos líderes a continuar a luta, como Robert de Bruce, que se tornaria rei e levaria a Escócia à vitória em Bannockburn, 1314. O local da execução era estrategicamente escolhido. Wallace foi executado em Smithfield, um local público movimentado em Londres. O objetivo era tornar o espetáculo tão visível quanto possível, para reforçar a mensagem de terror. Mas este mesmo espaço viria, séculos mais tarde, a ser usado para manifestações de liberdade, feiras populares e até protestos. Uma ironia histórica silenciosa. Hoje, há tentativas de descobrir o ADN de Wallace. Apesar de nenhum fragmento confirmado do corpo de Wallace ter sobrevivido, investigadores já tentaram rastrear possíveis descendentes da sua família, os Wallace de Elderslie, para mapear o seu ADN e confirmar linhagens. A maioria das evidências é inconclusiva, mas o fascínio pela figura do herói continua forte na ciência histórica e genética. A espada de Wallace existe, mas é envolta em mistério. A lendária espada de Wallace, com cerca de 1,63 metros, está exposta no Monumento Nacional Wallace em Stirling. No entanto, há controvérsias quanto à sua autenticidade. Alguns estudiosos acreditam que foi reconstruída com partes de armas diferentes ou criada simbolicamente séculos após sua morte. Ainda assim, ela representa hoje o espírito da resistência escocesa. O seu legado é parte da identidade nacional escocesa moderna. Em referendos contemporâneos sobre a independência da Escócia, o nome de William Wallace é frequentemente evocado por políticos, artistas e ativistas. Seu rosto aparece em murais, cartazes e canções. Ele continua a ser um símbolo da autodeterminação e da dignidade escocesa. A Europa no final da Idade Média, um continente em transição. Na época de Wallace, a Europa vivia o final da Alta Idade Média e o início de uma fase de mudanças sociais e políticas.
O continente ainda era dominado por reis e senhores feudais, mas começavam a surgir os germes do nacionalismo, os conflitos entre coroa e igreja e as lutas pela autonomia dos povos. A maioria da população vivia em áreas rurais sob sistemas feudais. A mobilidade social era praticamente inexistente e as guerras não eram apenas conflitos militares, eram disputas ideológicas, territoriais e religiosas. O mundo em que William Wallace viveu era duro, desigual e impiedoso. Reis impunham poder à espada, povos eram tratados como peças de um tabuleiro medieval, e a liberdade era um luxo reservado a poucos. Ele não viveu para ver a Escócia livre, mas o seu sacrifício alimentou o fogo da independência. Inspirou reis, poetas, guerreiros e cidadãos comuns. E hoje, séculos depois, o seu nome continua vivo, não em documentos, mas nos corações.